Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui do jogo A Most Fearful Sacrifice da Flying Pig Games. Ele é um jogo tático para 2 jogadores da Guerra da Secessão, né? Guerra Civil Americana. E ele retrata essa batalha famosa, né? A Batalha de Gettysburg, que aconteceu aqui em volta dessa vilinha de Gettysburg, na Pensilvânia, que foi uma batalha de 3 dias, que aconteceu mais ou menos no meio da Guerra Civil e que foi, né, considerada uma das batalhas mais importantes da guerra, porque foi uma grande derrota dos rebeldes e foi a última, ela representou a última incursão dos rebeldes nos territórios do norte. Dali para frente eles ficaram na defesa e até a sua derrota final. E é um jogo com um escopo bastante grande. Então, se você olha aqui, ele tem um mapa muito grande. Ele deve ter o dobro da área que um tabuleiro de wargame tipicamente ocupa na mesa. E o número de peças também é bem grande. Eu tô com um cenário armado aqui, que até usa poucas peças. Mas ali naquela minha caixinha de plástico ali tem várias outras brigadas dos 2 lados aqui, que são usadas quando você joga o cenário da batalha completa, né? A batalha de 3 dias. E eu já estou aqui mais ou menos no meio do cenário número 4, que representa a primeira invasão, né? A invasão no primeiro dia dos rebeldes tentando chegar na vilinha de Gettysburg. Esse jogo aqui, ele usa uma mecânica que eu acho muito legal, que é uma mecânica de cartas que evoluiu em cima do modelo Sheet Pool, daquela mecânica Sheet Pool. Aquela mecânica, se vocês se lembram, eu fiz um vídeo, meu primeiro vídeo, um vídeo até ainda bem mambembe, sobre o jogo Traces of Victory. Eu expliquei lá o que era a mecânica Sheet Pool, né? Você vai tirando sheets de uma xícarazinha assim, né? E cada sheet representa um quartel-general. Então você consegue acionar aquele quartel-general e as tropas em volta dele. Aqui é mais ou menos parecido. Você tem um deck de cartas comum aos 2 jogadores e você vai comprando cartas desse deck. Se sai uma carta como essa daqui, por exemplo, que representa o 3º Corps dos Confederados, você vai poder rolar o dado e ver quantas divisões dentro desse corpus você vai conseguir ativar. E dependendo de quantas divisões você vai conseguir ativar, você olha também quantas brigadas dentro dessas divisões. Esse jogo aqui tem uma estrutura de comando que começa lá em cima com corpus, depois divisões, depois brigadas. Então você puxa uma carta dessa e vê quantas divisões dentro desse corpus você vai conseguir ativar. Só para você ter uma ideia, isso aqui representa um grupinho de infantaria da Brigada Davis. Não é nem a brigada inteira, tem mais 2 outras pecinhas aqui que são da Brigada Davis também. Essas 3 peças representam a Brigada Davis, que pertence à divisão HE, que é a divisão Heth, do General Heth, que por sua vez pertence ao 3º Corps, que é esse corpus aqui, Corpus do General Hill. Então essa é a estrutura de comando do jogo. E isso aqui faz com que você tenha, no começo de cada turno, que tomar uma decisão importante. Se você olhar aqui, ó, os 2 jogadores têm ali uns painéis de comando. Então eu pego, por exemplo, aqui, ó, o 1º Corps da União, General Reynolds, ele tem 3 divisões. Olha só, esse aqui é o Corps do General Reynolds. Essa carta aqui vai no deck comum. E essas 3 divisões aqui que representam o 1º Corps, elas vão aqui, ó, no painel de comando. E você, no começo de cada turno, vai dizer qual divisão você quer que seja a divisão prioritária para ativação nesse turno. Então, todo começo de turno tem uma decisão importante para tomar. Então, você coloca, por exemplo, a divisão
do General Robinson vai ser a primeira prioridade, a divisão do Doubleday vai ser a segunda, e a divisão do Wadsworth vai ser a terceira. Aí, quando a gente estiver puxando as cartas do deck comum, para ver quem que vai ativar agora, a hora que sair a carta do primeiro Corpse, você vai rolar um dado. Se sair, por exemplo, 6, as divisões prioritárias 1 e 2 serão ativadas agora. Então, eu vou ativar as brigadas da divisão Robinson e as brigadas da divisão Doubleday, mas não vou ativar as brigadas da divisão Wadsworth. Então, é assim que funciona esse jogo. Eu coloco cartas de Corpse no deck comum, e dependendo do que sai, eu vejo quais divisões eu vou ativar. E aí, na hora que eu for ativar, por exemplo, a primeira que eu coloquei ali, eu também rolo outro dado para ver quantas brigadas eu vou ativar. As brigadas, né, que são essas pecinhas. Então é assim que funciona esse jogo. E essas aqui são as cartas de Corpse do Exército da União. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eles têm 7 cartas de Corpse. E esse Corpse aqui tem até o mesmo símbolo que se repete aqui, 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 porque essa e essa são as 3 divisões que compõem esse Corpse. Essas são as 3 divisões que compõem esse Corpse e assim vai. Do lado dos confederados, a estrutura é a mesma. Eu tenho um Corpse e esse Corpse também tem 3 divisões, tá bom? E cada montinho de peças desse aqui é uma brigada dentro da divisão. Então essa divisão aqui, por exemplo, tem 3 brigadas. Essa outra divisão tem 4 brigadas. E assim vai. Cada um dos cenários começa em algum momento da batalha onde você tinha alguns desses corpos já mobilizados. Então você não começa um cenário normalmente com todos os corpos já no deck comum. Então você começa, por exemplo, com esses 2 corpos aqui e um corpus confederado, por exemplo. Isso aqui pode ser um começo bem típico aqui de um cenário menor desse jogo. 2 corpos da União, 1 corpus dos confederados. Esse aqui é o setup do cenário 4, né, como exemplo aqui. Então a gente vê que a cada hora, né, a cada turno do jogo, a gente vai ter essas tropas aqui entrando dos 2 lados e as cartas que vão sendo acrescentadas. Quando elas são cartas de corps, elas vão para dentro do deck comum. Quando elas são cartas de divisão, elas vão ser colocadas no painel de comando para os jogadores colocarem qual é a prioridade dessas divisões dentro dos seus respectivos corps. Então esse aqui é o deck comum. Além das cartas de corps, tem também no deck comum essa carta aqui, Fog of War, que é uma carta de coisas malucas, né? Então, por exemplo, eu vou rolar os dados e pode ter uma morte de um general, pode ter um movimento meio inusitado de um dos 2 lados, né? Lá, ó, pode ser um movimento inusitado da União, dos rebeldes, pode ter um caos, Battlefield caos de um dos 2 lados. Então uma carta de eventos meio doidos, assim, né? E que cria algum friction ali na hora, na situação tática que a gente está vivendo. Por último, a gente coloca também cartas como essa, são cartas de Commander-in-Chief dentro do deck comum, dependendo do cenário. Então, por exemplo, esse cenário aqui, que é o cenário 4, ele começa com a carta Reynolds, que foi um general importante da União, começa dentro do deck. Quando ela sai, você pode segurar a carta na mão ou jogar na hora. Se você resolver segurar, mais pra frente, antes de comprar uma próxima carta, você pode falar, não, peraí, eu vou jogar minha carta. E ela permite ativar uma divisão qualquer. Então você olha para o seu painel de comando, pode chegar uma hora no cenário que vai ter um monte de divisão já mobilizada no mapa, né? Você vai escolher uma delas e você vai ativá-la jogando mais 1 no dado, ou seja, eu vou ativar, quero ativar essa daqui, rolo o dado com mais 1 no dado para ver quantas brigadas dentro da divisão que eu vou conseguir ativar. Então, isso aqui é uma carta poderosa. O jogador rebelde também tem a carta do General Lee, que aparece nesse cenário aqui mais lá para o meio-dia, né? Mais lá para o meio do cenário. Os cenários são divididos em turnos e cada turno é 1 hora do dia, né? Então, por exemplo, esse aqui é um cenário do primeiro dia da batalha. Batalha de Gettysburg foram 3 dias, né? Então esse daqui
É um cenário de 10 turnos, mais ou menos. São 10 horas até o final do dia, onde cada hora é um turno de jogo. Então não é um cenário muito longo. Já o cenário da batalha, da grande batalha, o cenário de 3 dias, você vai sentar com seu amigo e vai jogar um fim de semana inteiro, né? Então ele pode ser nesse aspecto, um monster game, se você resolver jogar a batalha inteira. Quando eu falo monster game, eu tô querendo dizer monster game no escopo, né? No número de peças, no número de turnos, no número de hexágonos, né? Na área de mapa no jogo, mas não do ponto de vista de regras. Do ponto de vista de regras, esse jogo aqui, ele é tranquilo. São 25 páginas de regras, com bastante figura, com bastante exemplo de jogo. Então, assim, é um volume de regras que eu considero bem razoável. Então, ele não é monster do ponto de vista das regras. Essencialmente, além dessa história da construção do deck, o que tem nas regras? Ele explica que quando você, então, ativa uma brigada no mapa, você pode fazer 3 coisas com ela: atacar, defender ou manobrar. Se você resolve manobrar, a única coisa que você pode fazer é mover. Então você move 8, você tem 8 pontos de movimento para andar, ou 12 se você for uma cavalaria montada. Quando você pega a cavalaria, ela tem a cavalaria desmontada ou cavalaria montada. Então a cavalaria montada é sempre o que anda mais rápido, né? Então se você escolheu a ação de manobrar, a única coisa que você faz é mover, pagando o custo de movimento de cada terreno, que, né, segue aquela rotininha que a gente está acostumado em vários wargames, né? Dependendo do tipo de terreno, você paga mais ou paga menos, né? Então, mover é simples assim. Então, na manobra, você nunca pode chegar e encostar numa peça inimiga, só isso. Então, você pode andar à vontade, desde que você não encoste, não fique adjacente ao inimigo. E aí, acaba sendo um jogo de bastante manobra. Então você vê aqui que, diferente de um jogo de Primeira Guerra Mundial, onde você forma aqueles frontes de trincheira, né, que ficam bastante estáticos, isso aqui é um jogo de infantaria e cavalaria do século XIX. Então ele é bem móvel, no sentido de que, de repente, uma brigada que está aqui corre, atravessa a cidade, aparece lá do outro lado, para segurar esses rebeldes que estão vindo por aqui. Então ele tem bastante mobilidade, né? Então isso é a ordem de manobra. A ordem de ataque, ela é também simples, ela tem alguns passos a mais. A primeira coisa que você faz é atirar, e aí você só tem que ver se você está no alcance. Então, por exemplo, uma brigada de infantaria tem um alcance de até 2 hexágonos. Uma brigada de artilharia tem um alcance até dependendo do tipo de canhão, dependendo do tipo de munição, vai de 5 a 8 a 10. Então tem esse aqui, por exemplo, Smoothbore, né, que tem esse Szinho aqui. Esse aqui, ele alcança até 8 no tiro longo. E assim vai. A questão de line of sight, né, que é a linha divisada, é importante também. Então, quem está do lado de lá da colina não consegue ver quem está do lado de cá, mas quem está em cima vê. Quem está do lado de lá da floresta não consegue ver, a floresta atrapalha o line of sight, e assim vai, né? Nada de muito complicado aqui no tema da linha divisada. Então esse é o ataque. Quando você dá uma ordem de ataque, a primeira coisa que você faz é dar um tiro, depois é mover. Então você pode mover a peça até 5 pontos de movimento. Então o movimento é um pouco menor do que se você estivesse manobrando. E você pode, diferente da manobra, né? Se você quiser, você pode encostar no inimigo. Se você encosta no inimigo, rola imediatamente um tiro de defesa. Então o adversário que está se sentindo ameaçado ali pode dar um tiro de defesa aqui. Então se aproximar, fazer o que o jogo chama de engagement, é um movimento arriscado, mas é um movimento que você precisa fazer para fazer a terceira coisa que você faz no ataque, que é o assalto. Então a primeira coisa que você faz no ataque é dar um tiro, a segunda é mover, a terceira é fazer um assalto. Assalto é você, né, subir no mesmo hexágono que o inimigo para fazer um combate corpo a corpo, um combate com baionetas. E aí o combate corpo a corpo pode ser, né, mortal. Dependendo do resultado aqui,
porque tem algumas cartinhas que você coloca dentro do deck que dão um boost, né? Dão uma aumentada no poder de quem está fazendo esse assalto. Então é isso, essa é a ordem de ataque. E a terceira ordem que você pode dar para suas tropas é defesa. Então a primeira é manobra, segunda é ataque, terceira é defesa. Defesa é quando você está numa situação como essa aqui, por exemplo, em que uma tropa ele está com o marcador de shaken. O marcador de shaken, ele reduz os dois números em um. Esse primeiro número aqui é o poder de ataque, quando ele atira ou quando ele faz um assalto. E o segundo número é o indicador de coesão da tropa. Super importante na defesa. A coesão da tropa, ela aumenta à medida que você vai colocando esse cara grudado numa outra unidade da mesma brigada ou numa outra unidade da mesma divisão. Então a coesão é muito importante para a defesa da tropa. Então esse cara aqui está shaken. Então quando você dá uma ordem de defesa, ele pode atirar em quem está perto dele, ele pode se mover, mas só um hexágono, e ele pode tirar esse marcador de shaken. Eu coloquei essas bolinhas azuis e bolinhas vermelhas para indicar os pontos de vitória desse cenário específico, né? Então você vê que os rebeldes aqui já avançaram, pegaram 4 pontos aqui, mas a grande maioria dos pontos de vitória ainda está na mão da União. Uma outra coisa que é muito legal desse jogo, que tem no deck também, são cartas de eventos. Então vocês veem aqui que isso aqui é um deck grande até de cartas de eventos da União. Eu também tenho um outro deck de cartas de eventos dos rebeldes. Cada cenário vai dizer quantos eventos você vai poder colocar no deck comum. Esse cenário aqui, o cenário 4, ele fala o seguinte: cada jogador pode escolher 2 eventos. Você pode olhar para todos os seus eventos, escolher 2 e colocar 2 aqui no deck, para você garantir que esses 2 eventos vão sair. E esse cenário também diz o seguinte: e aí depois você embaralha os eventos que sobraram, sorteia 6, coloca aqui também. Então, todos os eventos são bons para o seu lado, né? E aí você escolhe os eventos que são importantes naquele momento, se são eventos que ajudam na defesa, que ajudam no ataque, que ajudam a você mover tropas que estão longe. Então você escolhe 2 eventos que você vai garantir que vão sair. E aí você coloca aqui. Um evento, quando ele é sorteado na hora do jogo, ele pode ser um evento hold ou pode ser um evento de jogue imediatamente. Jogar imediatamente, você tem que então executar o evento, ou se você achar que naquela hora não tem muita utilidade para o evento, você sempre pode executar o evento default. O evento default, você pega uma pecinha sua, qualquer uma peça, e move ela movimento mínimo, que é um hexágono. Ou você pega uma peça e atira com ela. Simples assim. Então, se você não tiver uma utilidade para o evento, você sempre consegue fazer alguma coisa, sempre consegue mover uma peça um pouquinho mais para frente ou atirar com essa peça. Então, o deck acaba ficando composto de cartas de Corps, cartas de Commander-in-Chief, uma carta de Fog of War e várias cartas de eventos. Quando vem as cartas de eventos, você vai lidando com elas, né? Pode ser que venha a da União na frente dos rebeldes e vice-versa, então você vai lidando com aquilo, como num jogo de cheat pool também. Eu acho essa dinâmica aqui uma evolução em cima da dinâmica do cheat pool, porque ela permite colocar eventos de um jeito mais fácil, né? Existem jogos de cheat pool que tem eventos também, mas aí você tem que referenciar com as regras, vai pegar a tabela, vai olhar e tal. Aqui você já pega, já bate o olho e já vê o que saiu, né? E também permite fazer isso daqui, né? Que é você rolar o dado e ver na própria carta de ativação quantas divisões você vai conseguir ativar daquelas ali e olhar rapidamente quantas brigadas dentro da divisão você vai conseguir ativar. Então é um jeito inteligente aqui e sem muita tabela, regra e etc., de você conseguir mover suas tropas seguindo essa estrutura de comando que era tão importante nessas batalhas aqui do século XIX. O combate, então quando eu faço um tiro, né, tô pegando esse cara aqui, tô atirando nesse outro cara aqui, então ele tá atirando com 6, e esse cara aqui, o número importante aqui é esse aqui, a coesão dele, que é 3.
Então ele tá, na verdade, está atirando em todos os caras aqui desse hexágono. Então tem um cara de 3 e um cara de 4. Se eu tivesse com mais gente da mesma brigada aqui em volta, eu poderia somar o firepower. Então seria, ao invés de 6, seria 6 mais 2, 8. Se eu tivesse mais esse cara aqui, seria então 14. E aí eu tô atirando nesse cara aqui. Aí eu vou olhar nessa tabela de fogo. Essa tabela aqui, ó, vai até 10. Então na hora que eu coloquei 14 ali para atirar, não adianta mais, não sobe mais por eu ter colocado 14. Então eu vou rolar nessa coluninha aqui para ver o que aconteceu com o cara que tomou o tiro. Tem algumas coisas, né, como em todo wargame, tem algumas coisas que fazem a coluna andar para a esquerda ou para a direita, a coluna onde eu vou de fato rolar o dado, né? Por exemplo, se o alvo estiver escondido na floresta, ou se o alvo for uma cavalaria desmontada, onde é mais difícil de acertar. Então isso aqui pode jogar para a coluna da esquerda. Se for, por exemplo, se eu estiver atirando com um canhão smoothbore no canister range, que é no hexágono adjacente, ele move 2 para a direita. Então, né, tem algumas coisinhas que vão mover para lá e para cá, mas vamos supor que eu jogue aqui, nessa coluna 10. Eu rolo 2 dados, um dado de desenho e um dado de unidade, e aí vamos ver o que saiu. Então, o resultado que sai aqui é o resultado de um teste de coesão do defensor. Então, NE, no effect. Mas à medida que vai descendo, vai ficando cada vez mais crítico, né? C é o crítico. E aí eu vou olhar aqui, ó, qual foi o resultado final na tropa que tomou tiro. Então eu vou olhar para o número de coesão da tropa, nesse caso aqui é 3. Se ela estivesse sozinha, imaginar que não tem ninguém do lado dela, esse 3 reduz em 1. Então esse 3 aqui teria virado 2 já. Mas como ele estava com um amigo da mesma brigada, continua sendo 3. Então eu rolo aqui e vejo o resultado que deu. Vamos supor que tenha dado T. Aí eu vou olhar aqui na tabela de coesão, eu olho T e rolo o dado. Eu rolo um dado de defesa agora e somo ao valor de coesão daquela peça, que era 3. Então vamos supor que tenha dado 5, né? 2 no dado, mais 3 da coesão, 5. 5 no T, o cara tomou um resultado de shaken, SH, shaken, ele vai ganhar um marcador desse. Se ele já estivesse shaken, eu fliparia ele para o outro lado e tiraria o shaken, ou seja, ele agora está mais fraco. Então é assim, você testa a coesão. O que melhora a coesão? Como eu falei, está do lado ou está junto de alguém da mesma brigada ou da mesma divisão. Então isso aqui é um incentivo do jogo em você manter as suas tropas sempre o mais perto possível, assim, para você ter uma coesão maior. Além do que, tem vários eventos que também beneficiam, te ajudam quando você está do lado da sua divisão. Então ele cria aquilo que a gente sempre vê em jogos de batalha do século XIX, que é um incentivo em você manter uma linha de ataque, né? Quando você faz um assault, né, um ataque corpo a corpo, aí ambos os lados atiram. Então se eu estivesse fazendo esse ataque aqui, né, que é 6 contra todo mundo que está aqui, que soma 2 mais 2, 4. 6 contra 4. O atacante vai rolar nessa coluna, o defensor vai rolar nessa. Aí eu vou pegar os dois resultados. Então, por exemplo, vamos supor que tenha dado R para o atacante e E para o defensor. Aí eu venho nessa outra tabela aqui de assalto e vejo, o atacante conseguiu o resultado R, o defensor conseguiu o resultado E. Cruza e vê o seguinte, ó, o defensor vai sofrer um resultado de SK1. SK1 significa recua 1. Então ele teria que recuar 1 e esse cara ocupou o espaço. Então o assalto também é muito simples. Turma, esse é o jogo. Claro que eu não expliquei aqui os detalhes das regras, né? Tem algumas outras coisinhas. Mas a mecânica básica, tanto de montagem do deck comum, priorização das divisões ali na tabela de comando e as ordens básicas que você pode dar, eu expliquei. Então, para vocês poderem ter uma ideia se isso aqui é um jogo legal ou não de ter na coleção. Deixa eu finalizar agora com a minha visão geral aqui do que eu achei do jogo. Bom, A Most Fearful Sacrifice eu acho que é um jogo muito bom. Muito bom. Eu diria assim, nota 9.
por várias razões, né? Primeiro porque ele me permite jogar a Batalha de Gettysburg de uma forma muito versátil, assim, ao mesmo tempo em que ele é um jogo bem tático, em que eu tô aqui com esse carinha aqui, eu vou atirar com esse canhão em cima dessa colina para tentar desalojar essa infantaria inimiga aqui, para eu poder subir com a minha outra infantaria que está vindo ao lado aqui, tomar a colina, que vale um ponto de vitória. Ou seja, eu estou fazendo aquela situaçãozinha bem de jogo tático mesmo. Ao mesmo tempo, ele é um jogo que me permite jogar a batalha inteira de Gettysburg, né? Assim, testar, ver como é que foi a entrada dos 7 corps da União, os 3 corps dos rebeldes, né? Ou seja, simular o que foi de fato essa batalha, né? Assim, de uma forma mais ampla, quase que como um jogo operacional, né? Então ele tem ele coça essas duas coceirinhas, né? Tanto a do jogo super tático quanto a do jogo um pouco mais estratégico, né? Segundo, essa mecânica do card pool, né? Em que você vai puxando cartas de um deck, ela é sempre super legal. Assim como a do cheat pool é muito boa, porque ela faz com que o jogo fique dinâmico, né? Você não fica esperando muito tempo para o jogador terminar de jogar, ou o seu adversário terminar de mover todas as tropas dele. E aí então você que vai passar um tempão movendo todas as suas tropas. Esse tipo de mecânica, I go, you go, envelheceu, eu acho, né? Assim, quando você joga um jogo nessa escala aqui, né? Um jogo com tantas peças, um mapa tão grande, no modelo I go, you go, naturalmente um dos jogadores vai pegar o celular, vai ficar ali meio entediado enquanto o outro vai movendo tudo, né? Quando é cheat pool ou nesse esquema de card pool, você vai puxar uma carta e na grande maioria das vezes você vai mover só uma brigada, 3 pecinhas e acabou. Essa foi sua vez, né? E aí a vez do outro, ou eventualmente pode ser sua vez de novo, mas pode ser que seja a minha vez. Então fica um jogo mais ping-pong, né? E isso faz com que o jogo seja mais dinâmico. Além do que, a rejogabilidade é absurda, né? Porque dependendo da ordem com que saem as cartas, o cenário vai se desenrolar de um jeito completamente diferente. Eu tô aqui brincando no cenário 4, já é a segunda vez que eu tô jogando ele. E os rebeldes estão invadindo a cidadezinha aqui de um jeito completamente diferente. Então a defesa está sendo muito mais difícil para a União agora, porque certas cartas saíram numa sequência diferente do que da outra vez que eu joguei. Então esse jogo aqui que tem 15 cenários, acaba tendo muito mais do que 15 cenários, porque a rejogabilidade realmente fica multiplicada. As regras, elas são simples, né? Você vê, eu não tem muito mais do que aquilo que eu expliquei na regra de ataque, de defesa e de manobra. Elas são simples, mas elas permitem aquele aspecto que é muito, muito importante em jogos de batalha do século XIX, que é a questão da combinação de armas, né? Como é que você usa a cavalaria, a artilharia e a infantaria? O uso dessas armas nesse jogo aqui me parece muito bem representado como um combate do século XIX, com regras razoavelmente simples, né? Então você sempre vai tentar mover os seus canhões lá para frente, tentar amaciar o inimigo com canhões antes de você fazer uma investida com a sua infantaria. E a cavalaria você vai tentar usar para manobrar, cercar e etc. Então, assim, esse jogo permite esse tipo de tática, só que com um overhead de regras bem tranquilo, assim. Então, cara, é um jogo fenomenal. Sem falar na qualidade dos componentes, né? Esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele é mounted, ele não é um mapa de papel, são 2 mapas gigantes. As peças, elas já vêm arredondadinhas nas pontas, um counter de uma qualidade muito, muito boa. As cartas também muito boas, os player aids, uma qualidade boa. Cara, assim, então, eu não tenho o que falar mal desse jogo aqui. Na verdade, eu agora estou ansioso para conseguir botar as mãos no terceiro jogo dessa série, que vai ser a Batalha de Antietam, que foi uma outra grande batalha também da Guerra Civil. E porque eu adorei esse sistema, para mim agora eu acho que ele é o sistema tático que eu vou adotar para jogos da Guerra Civil. Da mesma forma que eu adotei o Combat Commander como sendo o sistema tático mais, né, que eu gosto mais, né, da Segunda Guerra Mundial, esse aqui para mim vai ser o da Guerra Civil. Então é isso, turma. Jogo fenomenal, eu acho que vale muito sim ter na coleção.